Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Danilo, sou pastor da Missão Lusitana de Portimão. E hoje eu vou começar uma série de estudos bíblicos sobre as parábolas de Jesus. E a parábola que eu escolhi para começar é a parábola do semeador e da semente. Essa parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, está também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos começar por esta parábola devido à importância dessa parábola. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, ele diz assim: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Portanto, está aí a importância de compreendermos a parábola do semeador e da semente. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 23, diz assim: e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Mas outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que fala as multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Meus queridos irmãos, essa parábola, para que você entenda melhor, vamos ver aqui o ambiente em que aconteceu essa parábola, o ambiente em que Jesus está ensinando. Nós vemos aqui Jesus na praia, ele está no seu barco na praia e a multidão na areia, olhando para Jesus. É interessante nós observarmos que o versículo diz que Jesus, o primeiro versículo diz que Jesus saiu de casa e se dirigiu às multidões. A casa aqui pode representar a nação de Israel e o mar representa as nações. Isso pode significar que Jesus agora não fala apenas à nação de Israel, mas ele se volta para as nações, para as multidões
que o procuravam, multidões que vinham de todos os lugares para ouvir Jesus. Ele então está voltado para as nações, ele estende a sua graça e estende a salvação para todas as nações, para todas as pessoas, né? O personagem principal aqui nessa parábola é o semeador, tá? O semeador aqui, ele não tem um nome, e não é dado nenhum destaque para esse semeador. Isso porque o semeador pode ser qualquer pessoa que está a pregar a palavra, tá? Claro que o nosso maior exemplo de semeador é o próprio Senhor Jesus, e nós vamos ver isso na parábola seguinte, tá? Que nós vamos estar falando semana que vem, a parábola do trigo e do joio. Jesus é o principal semeador. Nessa parábola, qualquer um pode ser o semeador, qualquer um que esteja a pregar a palavra. E a semente aqui, que é a palavra de Deus, claramente, tá? E outro personagem são os diferentes tipos de solos, tá? O solo à beira do caminho, solo em pedregais, solo em espinhos e, por último, a terra boa. A ênfase dessa parábola está exatamente nos diferentes tipos de solos, tá? E no destino que cada terra, cada tipo de solo deu a semente que foi plantada. A semente é a mesma plantada em todos os solos, mas cada solo deu um destino diferente, um tratamento diferente para essa semente, tá? Alguns pontos importantes da parábola, antes de nós partirmos para a explicação propriamente da parábola, alguns pontos importantes são, tá? Primeiro, a pergunta que fizeram para Jesus, né? Por que fala por parábolas? Por que ensina por parábolas? Essa pergunta está no versículo 10. Os discípulos fazem essa pergunta para Jesus. E no versículo 15 está a resposta. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A questão aqui, né, está na rejeição à verdade que Cristo ensinava, está na rejeição aos ensinos de Jesus e não na parábola em si. A parábola é uma forma simples, é uma forma ilustrada de ensinar, tá? De forma que tanto os sábios como os simples podem entender. Os fariseus e os outros grupos religiosos, eles não entendiam as parábolas de Jesus, não por serem parábolas, mas por revelar verdades profundas. E os fariseus, os doutores da lei, não queriam aceitar, ou seja, houve uma rejeição ao ensino de Jesus. A questão não é por ser parábola, mas sim pela verdade que continha cada ensino de Jesus, uma verdade libertadora que os doutores da lei e os fariseus rejeitaram então, tá? E o versículo 11, tá? Outra coisa importante, Jesus disse aos discípulos que a eles era dado conhecer os mistérios do reino do céu. Significa que aqueles que realmente se dedicam a seguir a Cristo, tá? Como os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus, que aceitaram o ensinamento de Jesus, esses, tá? A esses foi dado conhecer os mistérios do reino do céu. Eles serão ajudados na compreensão do reino dos céus. O Espírito Santo, que é o guia, que é o ajudador, que ensina-nos em toda a verdade, ele é dado a quem realmente segue o Mestre. Então, os discípulos tiveram este privilégio de conhecer, porque lhes foi dado isso, porque deixaram tudo para seguir o Mestre. Outra coisa, versículo 12, outra coisa importante. Ao que tem será dado em abundância, e ao que não tem, até o que tem será tirado. O que tem fé recebe maior entendimento. É isso que Jesus está dizendo. O que tem fé, ao que tem será dado em abundância. O que tem fé recebe maior entendimento, recebe mais luz da palavra. E o que não tem, acaba por perder. O que não tem fé, perde até o pouco entendimento que tem. O pouco de luz que possuía, acaba por perder. Tá? E o versículo 14 e 15 também, Jesus vai fazer uma citação da profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. A nação de Israel endureceu o coração e fechou os olhos, fechou os ouvidos, para não receber a palavra de Jesus e não se converterem, por isso não foram curados. O que o Evangelho de João diz é que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele está a falar dos judeus
que rejeitaram Jesus, que rejeitaram o ensino de Jesus, sendo eles o povo da promessa, tá? Os filhos de Deus. Versículo 16 e versículo 17 fala do privilégio que vive aquele que crê e recebe a palavra de Deus. O privilégio de receber a Cristo e a sua revelação, que nem mesmo os profetas do Antigo Testamento puderam receber. Muito desejaram, mas morreram sem receber a revelação de Cristo, a revelação do Senhor Jesus, a revelação dos mistérios do reino do céu. Tá? Agora vamos à explicação da parábola, o que Jesus está nos ensinando. Primeiramente, o terreno à beira do caminho, versículo 19. A semente não penetra neste solo, não há uma aceitação da palavra, a semente fica exposta. Por isso os pássaros que representam o maligno vêm e arrebatam a semente, precisamente por ela não penetrar na terra, por ela não penetrar no solo. Solo à beira do caminho significa um solo endurecido, lugar onde as pessoas passam, onde as pessoas pisam. É uma terra batida, a semente não pode entrar. Por estar exposta, os pássaros roubaram a semente. São pessoas que decidiram não aceitar a semente. O maligno apenas coopera com aqueles, que decidem não aceitar a semente. Ele recolhe a semente porque ela não foi aceita, ela foi rejeitada. O segundo tipo de solo, que é o solo rochoso, são os ouvintes emocionais. Este solo possui apenas uma fina camada de terra e que vem a seguir são pedras. Representa pessoas que ouvem com alegria a palavra, mas tem pouca duração. Logo que vêm as primeiras lutas ou as provações, a semente morre, pois ela não suporta a temperatura das provas, ou seja, o sol e a rocha aquecem a semente. Fala de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas sem verdadeira compreensão, pois logo que descobrem que é necessário fazer renúncias e sacrifícios para continuar a caminhada com Cristo, elas desanimam e desistem de continuar. Terceiro tipo de solo, solo cheio de espinhos. Neste caso, a semente está no solo e sob o solo, mas não dá fruto, porque foi permitido que forças exteriores impedissem-na de frutificar. Este grupo de pessoas também ouve a palavra de maneira superficial. Durante algum tempo, dão a impressão de que realmente perceberam a palavra. Parecem verdadeiros discípulos, mas sua verdadeira identidade é logo descoberta quando eles têm que escolher entre obedecer a palavra ou as paixões do mundo, ou seja, os desejos da carne. Esse grupo de pessoas são aqueles que permitem que os prazeres deste mundo sufoquem a palavra no seu coração. Eles gastam mais tempo com os prazeres do mundo do que no cuidado com a palavra de Deus. Por isso, os prazeres do mundo, que são os espinhos, eles vão crescer mais do que a semente, mais do que a palavra, e vão sufocar a palavra, porque a palavra não foi cuidada, mas simplesmente cuidam mais em cumprir os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Tá? E o quarto tipo de solo, que é a boa terra, esses representam os verdadeiros crentes. Eles ouvem, eles compreendem e eles obedecem à palavra de Deus. Isto fala do crente que está com seu coração aberto para obedecer os ensinamentos de Jesus. Seu coração está totalmente dedicado ao aprendizado da palavra. A semente criou raízes profundas e se espalhou pela terra. Penetrou em toda a alma, encheu a mente, encheu o coração, a consciência e a vontade dessas pessoas. Esses crentes não produzem a mesma quantidade de fruto. Talvez porque alguns deles precisam ainda se inclinar mais aos ensinos de Jesus e empenhar ainda mais em obedecê-los. Precisa dar maior liberdade à semente para crescer e para extrair da terra todo o seu potencial. Cada tipo de solo dá um tratamento diferente à semente. Os que mais se empenham em ouvir e obedecer a semente, a palavra de Deus, esses são os que dão mais fruto.
E os que menos se empenham em conhecer a palavra, os que menos se dedicam a obedecer a palavra, são os que dão menos fruto, tá? E a conclusão dessa parábola, nós vamos terminar por aqui para que o áudio não fique muito grande. A conclusão é: qual tipo de solo você é? Você tem recebido a palavra de Deus com disposição para obedecer? Com que intensidade a palavra de Deus tem produzido fruto e transformação em você? Ficam aí essas 3 perguntas para a sua reflexão. Deixa a palavra de Deus transformar a sua vida, deixa a palavra de Deus transformar o seu coração, o seu interior, deixa ela produzir fruto, fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto do Espírito Santo. É esta a mensagem, que Deus continue abençoando você. Para a próxima semana nós vamos falar da parábola do trigo e do joio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.